Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, espalhados por todo esse Brasil, aqui juntos, neste tempinho, um tempo pequeno, um tempo em que nós queremos mais profundamente sintonizar com Deus, acolher a palavra de Jesus. Um tempo de oração, de silêncio, de paz. Graças às ondas da Rádio Imaculada Conceição, o Facebook, Instagram, YouTube, todos os meios pelos quais nós queremos que a palavra e o ensinamento de Jesus possa chegar ao maior número de pessoas, porque é uma luz que ajuda a viver. A cena que acabamos de ler no Evangelho hoje desenrola-se num sábado, dia sagrado em que está proibido qualquer tipo de trabalho. Jesus coloca o paralítico no meio da assembleia e expõe claramente o dilema. O que fazemos? Observamos fielmente a lei e abandonamos esse homem, ou o salvamos rasgando a lei? O que é que se deve fazer? Salvar a vida a um ser humano ou deixá-lo morrer? Surpreendentemente, os presentes se calam. No fundo do seu coração, é mais importante manter o que estabelece a lei do que preocupar-se com aquele pobre homem. Jesus os olha magoado e com indignação. A lei é necessária para a convivência política ou religiosa. Jesus não a despreza. Mas a lei deve estar sempre ao serviço da pessoa e da vida. Seria um erro defender a lei acima de tudo e propugnar a ordem social sem nos perguntarmos se realmente está ao serviço dos necessitados. A ordem não basta. Não é suficiente dizer: acima de tudo, ordem e respeito pela lei. Pois a ordem estabelecida num determinado momento numa sociedade pode defender os interesses
dos bem instalados e esquecer os mais pobres. Não se pode fazer passar a lei e a ordem por cima das pessoas. Se um ordenamento legal concreto não está ao serviço das pessoas, em especial dos mais frágeis e necessitados de serem protegidos, então a lei fica vazia de sentido. A Igreja deveria ser testemunho claro de como as leis devem sempre estar ao serviço das pessoas. Mas nem sempre é assim. Às vezes, absolutizam-se algumas normas, considerando-as como provenientes de uma ordem querida por Deus. Quantas vezes ouvimos dizer, isso é vontade de Deus, como se a pessoa soubesse qual é a vontade de Deus, simplesmente porque é uma lei que está aí, esta lei que nós observamos muitas vezes sem nos perguntarmos se realmente ajuda ao bem das pessoas e promove uma vida. Mas ainda, o cristianismo foi praticado não poucas vezes com uma carga suplementar de práticas e obrigações que vem tornar mais duro e gravoso o peso de per si tão pesado da vida social, como diz Teilhard de Chardin. Não é suficiente propugnar a disciplina da Igreja se essa disciplina não ajuda, de fato, a viver com alegria e generosidade o Evangelho. Não é suficiente defender a ordem e a segurança do Estado se esse Estado não oferece, de fato, segurança alguma aos mais fracos. No meio de nós, há pessoas necessitadas. Continuamos a defender a ordem, a segurança e a disciplina, ou preocupamos-nos em salvar realmente as pessoas? Se nos calamos, deveríamos sentir sobre nós o olhar duro de Jesus. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.